Bem-vindos a mais uma análise a fundo do que, olha, só pode ser descrito como uma tempestade perfeita regulatória. O tema de hoje está remodelando um setor inteiro do sistema financeiro brasileiro em 2025, o cooperativismo de crédito. E não é pouca coisa. Não mesmo. E acreditem, não estamos falando de atualizações pequenas. É uma verdadeira refundação da gramática bancária, que afeta todas as cooperativas de crédito do país. Da menor cooperativa rural àquela maior que já compete de igual para igual com os grandes bancos. Todas elas, sem exceção, estão no mesmo barco. Exatamente. A nossa missão aqui hoje é tentar entender o que está por trás desse pacotão de novas regras, né? Basicamente são três frentes. Uma nova forma de calcular o risco de calote. Inspirada em normas internacionais, Isso, um novo jeito de organizar a contabilidade, o famoso COSIF, e uma avalanche de novas exigências de dados e de capital. A gente vai desmontar esse quebra-cabeça peça por peça. bom, a sensação é que aquela era de tratamento diferenciado, sabe? Aquela segregação protetora que as cooperativas tiveram por décadas, Acabou. acabou. De forma categórica. A mensagem do regulador, do Banco Central, do CMN, é muito clara. O risco financeiro não quer saber a natureza jurídica da instituição. O empréstimo que não é pago tem a mesma física financeira num bancão da Faria Lima ou numa pequena cooperativa rural. Então estou nivelando o campo de jogo. Estão nivelando por cima. É uma convergência forçada com as normas internacionais, IFRS 9, Basileia 3. O resultado vai ser um teste de resiliência sem precedentes. Quem se adaptar, sobrevive e, de fato, vira uma instituição de classe mundial. Quem falhar, O caminho é fusão ou liquidação. exato. Ok, vamos começar pelo coração dessa mudança, que é a nova forma de calcular o risco. A antiga regra, a resolução 2682, foi para o museu. Já era. E no lugar entraram as novas resoluções 4966 e 352, que trazem essa norma internacional, a IFRS 9, para a nossa realidade. A mudança filosófica aqui é gigantesca, certo? A gente está saindo de um paradigma de perda em corrida para um de perda esperada. Exato. É uma mudança de reativo para proativo. Vamos traduzir isso. Eu gostei de uma analogia que li. Antes, a cooperativa esperava o acidente, ou seja, o calote do cliente, acontecer para só então separar o dinheiro para cobrir o prejuízo. Isso mesmo. Agora não. Agora ela precisa calcular a probabilidade do acidente e já reservar o dinheiro desde o momento em que entrega a chave do carro, ou seja, na hora que concede o crédito. É isso. Analogia perfeita. O modelo antigo era reativo, baseado numa tabela de dias de atraso, com os famosos ratings de AH. Era uma foto do passado, olhava pelo retrovisor. Certo. O novo modelo é o que a gente chama de forward-looking. Ele olha para frente, para o para-brisas. Exige que as cooperativas desenvolvam modelos econométricos robustos, que considerem não só o histórico do cooperado, mas também cenários futuros. Inflação, desemprego, quebra de safra, O preço da soja, tudo. tudo. E com isso, a antiga classificação de letras morre e nasce uma nova, muito mais dinâmica, os estágios 1, 2 e 3, ou como o mercado já chama, S1, S2 e S3. É aqui que a coisa ficou confusa para mim quando eu estava lendo as fontes. O tal do estágio 2 parece ser o verdadeiro pulo do gato, onde tudo pode dar errado muito rápido. Pode explicar o que dispara a ida de um crédito para esse estágio e por que ele é tão perigoso? Com certeza. O estágio 1, o S1, é o risco latente. Ali estão todos os créditos saudáveis. A grande novidade aqui é que, mesmo para um cliente excelente, a cooperativa já tem que reconhecer uma pequena despesa de provisão no dia zero da operação. Mesmo que o cliente seja nota 10? Mesmo assim, é uma provisão calculada sobre a perda esperada nos próximos 12 meses. Isso já afeta o resultado imediatamente. É o custo de estar no negócio. Ok, até aí tudo bem, mas e o estágio 2? O estágio 2, o S2, é onde o impacto se torna brutal. Um ativo vai para S2 quando existe um aumento significativo do risco. E atenção a este detalhe que você mencionou. Isso pode acontecer mesmo sem haver um único dia de atraso. Como assim? Uma simples renegociação, uma queda no rating de crédito do setor onde o cooperado atua, ou até uma notícia ruim sobre a empresa dele, tudo isso pode ser o gatilho. E a consequência? Seu ativo que já deu problema, já está em cumprimento. Então, só para deixar claro, a grande virada de chave aqui
é que o risco deixou de ser uma foto do passado, o cliente atrasou, e passou a ser um filme sobre o futuro. A cooperativa agora tem que ser meio vidente do risco, e isso consome capital antes mesmo de qualquer problema real aparecer. É essa a grande sacada. É exatamente essa a grande sacada. E o que é fascinante aqui é o efeito dominó que o estágio 2 pode causar. Imagine um cenário de crise súbita, como uma geada que destrói uma safra de café. Algo super comum no universo do cooperativismo. Certo. Uma carteira inteira de crédito rural pode migrar de S1 para S2 antes mesmo do primeiro atraso no pagamento. Isso forçaria a cooperativa a reconhecer perdas de longo prazo de forma imediata, consumindo o capital e as sobras do exercício de uma forma abrupta e violenta. E as sobras, só para lembrar, são basicamente o lucro que seria distribuído aos associados no final do ano. Ou seja, um evento climático pode secar o resultado da cooperativa instantaneamente. Na hora. E tem mais. Uma outra consequência severa que está meio escondida no artigo 3º da Resolução BCB 352. O fim do reconhecimento de receitas de juros para ativos no estágio 3. O que isso quer dizer na prática? Na prática, a receita de um empréstimo e atraso simplesmente some do balanço até o dinheiro ser pago de fato. Acabaram-se os chamados lucros de papel. A receita só existe quando o dinheiro entra no caixa. Sempre ouvi falar que uma prática comum no mercado era rolar a dívida, para deixar o balanço mais bonito no fim do mês. Com essas novas regras, essa maquiagem ainda é possível ou o regulador fechou essa porta de vez? Fechou, soldou e jogou a chave fora. As novas regras acabam com essa maquiagem de balanço. Uma renegociação por dificuldade financeira do devedor é agora um evento de risco, o que automaticamente mantém ou piora a nota do ativo. E para melhorar essa nota? Para esse crédito voltar a ser visto como de baixo risco, tem que passar por um rigoroso período de cura, com pagamentos consistentes por um bom tempo, mostrando que o problema foi de fato resolvido, e não só empurrado com a barriga. Ok, entendi a filosofia. Se o jeito de pensar o risco mudou de forma tão radical, de reativo para proativo, imagino que a linguagem em que isso é registrado, a contabilidade, também teve que ser reinventada do zero, certo? Como o plano de contas, o COSIF, se adaptou a isso? Teve que ser completamente demolido e reconstruído. A nova versão, o COSIF 1.5, trouxe uma mudança simbólica que, para mim, marca o fim de uma era. A extinção do atributo R. Atributo R? Isso. Durante décadas, esse atributo segregou as operações das cooperativas. Era um código que dizia, olha, isso aqui é de uma cooperativa, tem umas regras diferentes. E o que significa o fim desse atributo na prática? Significa que acabou a carteirinha de clube. A partir de agora, a regra que vale para o Itaú na Faria Lima é a mesmíssima que vale para a Cooperativa de Crédito Rural lá em Tangará da Serra. A régua é a mesma para todo mundo. Imagina o impacto disso nos sistemas. O impacto operacional foi devastador. Os sistemas de core banking das cooperativas, que foram construídos sobre a lógica do atributo R, tiveram de ser reescritos. Eu conversei com um CTO de um sistema cooperativo que me disse, em off, que os primeiros 3 meses de 2025 foram o inferno na Terra. Nada batia e a equipe de TI praticamente morou no escritório para conseguir fechar o primeiro balancete. Uau! E além do fim do atributo R, o novo plano de contas também ficou mais complexo em outras áreas, não foi? Li sobre umas novas classificações de ativos que pareciam bem complicadas. Exponencialmente mais complexas. O regulador agora obriga a cooperativa a colocar cada ativo financeiro em uma de 3 caixas, dependendo da intenção da gestão. Que caixas são essas? A primeira é a do custo amortizado, para ativos que são mantidos para receber juros e principal, tipo um título que se compra para guardar até vencer. A segunda é a do valor justo em outros resultados abrangentes, que é a caixa do talvez eu venda se precisar. E a terceira? A terceira é a do valor justo no resultado, para ativos de negociação. É a caixa do comprar e vender rápido para ganhar dinheiro, onde a volatilidade do mercado bate direto nas sobras. O que na prática significa que a gestão de uma cooperativa, que historicamente era muito conservadora, agora tem de lidar com a volatilidade do mercado no seu dia a dia, quer queira, quer não. Precisamente.
Elas foram forçadas a desenvolver uma sofisticação de gestão de tesouraria que antes era exclusiva dos grandes bancos. E se a contabilidade ficou tão complexa, imagino que a forma como o regulador fiscaliza tudo isso também teve que mudar. Como é que o Banco Central consegue ver todos esses detalhes? A fiscalização também passou por uma revolução. Saímos da fotografia mensal para o filme diário. É aqui que entra o novo documento 3044, que exige o reporte de eventos com cessão de crédito, pagamento de uma parcela, liquidação de um contrato, quase em tempo real. Quase em tempo real. O prazo oficial é de 5 dias, mas na prática, para evitar o acúmulo de dados e o risco de erros, as cooperativas são forçadas a fazer remessas diárias. E para tornar tudo ainda mais desafiador, as fontes descrevem uma situação que chamaram de pesadelo da dupla contagem. O que é isso? É uma decisão curiosa do Banco Central. Ele manteve o antigo documento 3040, que é um relatório de saldos mensais, funcionando em paralelo com o novo 3044, que é de eventos diários. E qual é o problema disso? O pesadelo é que as cooperativas têm de garantir que a soma de todos os eventos diários reportados no 3044 ao longo do mês bata no centavo com o saldo consolidado mensal do 3040. Qualquer divergência gera uma pendência. Uma dor de cabeça. E imagino que o documento antigo, o 3040, não tenha ficado igualzinho. Nem pensar. O próprio 3040 que sobreviveu também foi alterado. Ficou mais complexo, com novas regras para se alinhar ao COSIF 1.5. Então, nem o documento antigo ficou como era. Se a gente liga isso ao quadro geral, vê que não é só uma mudança de sistema, é uma mudança na filosofia de supervisão. O BC quer ver o risco se formando em tempo real. Não depois que o problema já aconteceu. Exato. E enquanto a operação é pressionada por dados, a solvência é pressionada por novas regras de capital. A resolução CMN 5051. Fale um pouco sobre ela. Essa resolução abandonou o modelo simplista de capital mínimo que existia. O novo modelo é baseado na complexidade e na área de atuação da cooperativa. Para chamadas cooperativas plenas, que são as maiores, o capital mínimo pode chegar a mais de 37 milhões de reais. Mas espere um pouco. Aumentar tanto a exigência de capital para as menores não é, na prática, o regulador dizendo que não quer mais cooperativas pequenas? Não se perde algo do propósito original do cooperativismo, que é justamente atender comunidades que os grandes bancos ignoram? Essa é a grande crítica que se faz no setor. A visão do regulador é clara: evitar que cooperativas pequenas assumam riscos complexos que não conseguem gerir. Eles querem solidez. Mas o efeito colateral é esse. É real. Há um cronograma de adequação até 2027. E isso força as cooperativas a reterem os seus resultados, as sobras, em vez de distribuir aos associados. O que, imagino, cria um problema político e estratégico. Os cooperados estão acostumados a receber esse retorno, né? Exatamente. Reduzir essa distribuição para fortalecer o capital é necessário, mas é uma decisão difícil do ponto de vista político. E mais do que isso, deve acelerar um movimento inevitável de fusões e incorporações. Muitas cooperativas pequenas simplesmente não vão conseguir atingir os novos mínimos sozinhas. A consolidação parece ser o caminho. E como se tudo isso não bastasse, ainda temos a muralha cibernética. Sim, a segurança cibernética virou um pilar central. A resolução BCB 498 é bem inovadora porque não foca só na cooperativa, mas nos seus fornecedores de tecnologia, os PSTI. O que ela exige deles? Para uma empresa de software poder prestar serviço a uma instituição financeira, agora ela precisa ter, por exemplo, um capital mínimo de 15 milhões de reais e um seguro cibernético obrigatório. Que na prática significa Que os pequenos fornecedores de software locais, que atendiam muitas cooperativas menores, estão sendo eliminados do mercado. Elas são forçadas a contratar os grandes players. Mais custo, menos poder de negociação. E o cerco se fecha. E se fecha com a Resolução Conjunta 18, que torna a alta administração, diretores e conselheiros, diretamente responsável pela qualidade dos dados enviados ao BC. Um erro nos dados deixa de ser uma falha operacional para ser uma falha de governação. Ok, vamos usar um exemplo final que amarra tudo isso de forma muito clara. O caso do programa Crédito do Trabalhador. Pelo que li, é a história perfeita sobre a distância entre a lei e a realidade operacional. É um caso de estudo perfeito. A história começa com as cooperativas sendo barradas do programa por uma exigência burocrática, um tal de código CBC, que elas não tinham. Uma estrutura de dados de banco grande. Problema legal, surgiu um tecnológico.
A plataforma do governo foi desenhada para grandes bancos com APIs complexas, prometeram um modelo simplificado para instituições menores. Um modelo que funcionaria via portal web e troca de arquivos, mais simples. O problema é que, segundo as fontes, este modelo simplificado nunca foi de fato operacionalizado de um jeito funcional. Ficou no papel. E essa é a questão fundamental que resume tudo. Conclusão da história. Na prática, mesmo com a porta legal aberta, muitas cooperativas continuam de fora, incapazes de competir porque não têm a tecnologia para se conectar. A barreira tecnológica virou tão ou mais excludente que a barreira legal. É a ilustração perfeita do que a gente discutiu. Exatamente. Esse caso ilustra o tema central da nossa análise. A especialização vira uma necessidade. Sem dúvida. Navegar nesse novo oceano regulatório exige parceiros que conheçam o caminho, principalmente na tecnologia. E é aí que a Basic Line Sistemas entra em campo. A análise mostra que quando tudo está complicado, a função de parceiros como eles é descomplicar. Faz todo sentido. Atuando em meio a todo esse regulatório desde o começo, eles se orgulham em dizer que suas soluções já estão perfeitamente adaptadas a tudo isso que a gente discutiu. O que é um alívio para a gestão, né? Exato. Isso permite que os clientes deles foquem no negócio, enquanto eles se preocupam com o inevitável e cada vez mais complexo. A reflexão que fica é essa. O futuro é das cooperativas mais robustas, tecnológicas e, acima de tudo, bem assessoradas. O jogo mudou. Agora, que venha 2026 e que estejamos preparados.